A graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao propósito de 150 dias de crescimento espiritual com base em Salmos. Nesse propósito, nós reservamos 150 dias para meditar em 150 salmos. Os salmos têm 150 textos. Cada dia nós estamos meditando em um e vamos separar esses 150 dias para ler todos os salmos, um por um, meditando e aprendendo lições para o nosso crescimento espiritual. Você está vendo na tela que essa Bíblia que eu estou usando eletrônica colocou Salmos capítulo 9, mas o livro de Salmos não tem capítulos. O livro de Salmos é uma reunião de orações, louvores, lamentações que foram feitas por pessoas que falaram essas orações, fizeram essas orações, escreveram algumas canções para adorar a Deus nos seus momentos de intimidade com Deus. Salmos é um excelente livro para aprofundar a relação com Deus. Nós vemos como os homens do passado se relacionaram com Ele, quais as bênçãos que receberam. Existem muitos salmos em que, no salmo, existem os relatos dos testemunhos do que pediram e do que receberam do Senhor. E o Salmo 9 é um salmo que fala a respeito de justiça. Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. Nesse salmo, ele louva ao Senhor porque ele conta para nós que ele recebeu o livramento dos seus inimigos. Se você está passando por. Mas esses inimigos eram inimigos que estavam julgando ele. O tema principal do Salmo 9 é a questão da justiça. Ele fala que as pessoas arquitetaram, criaram planos para arruiná-lo, mas o Senhor instaurou o seu tribunal, colocou os inimigos dele em julgamento e realizou o juízo deles. Então, se você está passando por alguma causa no tribunal, se você tem algum processo judicial, se você está sendo injustiçado por alguém, não recebeu algum direito e o seu inimigo, no caso, a pessoa que está dizendo que não vai dar o seu direito, está prevalecendo, tenha confiança no Senhor, porque o Salmo 9 traz, traz um alívio, traz um conforto que Deus, ele julga as nossas causas. E no Salmo 9, nós também temos um versículo que fala que ele julgará um dia todas as nações, ele julgará a todos. Nós colocamos aqui no Salmo 9 algumas cores para destacar os temas que são tratados aqui. Então a primeira cor está aqui em laranja, os versículos 1 e 2, e esses versículos nos dizem: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Verso 2: Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Davi começa esse salmo dizendo: Eu vou louvar a Deus de todo o meu coração. Eu vou contar todas as maravilhas que ele realiza na minha vida. Nesse versículo 1, ele está dizendo: Eu tenho certeza de que o Senhor está comigo. Eu tenho certeza de que eu já louvo a Deus, mas eu continuarei louvando. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Eu sempre vou ter testemunhos, eu sempre vou ter coisas novas na minha vida. Todos os dias no meu relacionamento com Deus, eu vou experimentar maravilhas e maravilhas e sempre vou ter vitórias para contar. Mostra aqui uma confiança extrema em Deus. No versículo 2, em ti me alegrarei. Ele se alegra em Deus, em ti me alegrarei. Tem pessoas que se alegram em coisas, bens materiais, tem pessoas que se alegram com a sua carreira profissional,
Tem pessoas que se alegram no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, ou em algum artista, alguma celebridade. Mas Davi fala que a alegria dele está totalmente no Senhor. E é por ele ter essa alegria totalmente no Senhor que ele tem um relacionamento bem íntimo com Deus, que permite que Deus responda a ele e opere maravilhas na vida dele. Muitos cristãos estão dizendo: eu vou sempre na igreja, mas Deus parece que não me ouve. Será que ele não te ouve porque você só vai na igreja no domingo? Ou em uma ou duas vezes na semana e no restante dos dias você fica dedicado aos seus próprios negócios? Você se preocupa com o seu pet, com a avó, a tia, a mãe, o papagaio? Você se preocupa com tantas coisas, mas o seu tempo de oração e de meditação na palavra fica comprometido. Você tem acordado e já falado com Deus? Davi tem essa relação de intimidade com Deus. Então ele fala: eu tenho certeza, Deus está tão comigo que eu vou louvar e louvar o nome dele e vou contar as maravilhas dele. Para Deus revelar as maravilhas dele, é necessário que você entregue o seu tesouro para ele. Jesus disse isso: aonde estiver o vosso coração, aí também estará o vosso tesouro. Então, se você tem o seu tesouro em Deus, você vai contar as maravilhas dele. Veja que ele fala: em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Eu cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O tratamento que Davi dá para Deus, chamando de Altíssimo aquele que está acima de tudo na minha vida. Então, essa é a primeira parte aqui, o versículo 1, versículo 2. Depois nós temos aqui uma parte aqui numa cor rosa, que fala justamente da justiça de Deus. Ele vai louvar a Deus, por quê? Versículo 3. Porque, né, porquanto é a mesma coisa que porque, porque os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face. Aqui ele está contando de uma resposta divina. Ele fala: os meus inimigos retrocederam. Ele está falando no passado. Aqui ele já recebeu a resposta do Senhor. Ele já recebeu a vitória. Ele está contando o que Deus já realizou na vida dele. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face. Por que isso aconteceu? 4. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Então ele está dizendo: foi Deus que sustentou a minha causa, defendeu o meu direito. Ele se sentou no tribunal e julgou de maneira justa. Se alguém está passando por algum processo em que recebeu alguma injustiça, fale com o Senhor. Ore este Salmo 9. Pegue este salmo, leia ele em voz alta e diga: Senhor, veja o que está escrito aqui na tua palavra. Está escrito aqui que o Senhor colocou o seu tribunal e que o Senhor realizou o julgamento justo. Então me dá o meu direito. Me dá um julgamento justo, Senhor. Peça isso para Deus. Versículo 5. Repreendeste as nações. As nações eram os povos em volta de Israel. No caso, para uma aplicação diária, são as pessoas na nossa volta. Quando as pessoas na nossa volta agem como nossos inimigos, o Senhor repreende essas pessoas. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios. Os ímpios são os que realizam o mal. A palavra pio significa bondoso. O pio é aquele que age com piedade. O impio, que é o ímpio, é aquele que não é pio. Então é aquele que não é bondoso. Portanto, aquele que age com maldade. Destruíste os ímpios, os que fazem o mal, os que não são bondosos, não são pios. Apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Deus está dizendo: a pessoa que faz o mal a você vai apagar-se o nome dela da sua memória.
você recebe a justiça de Deus e nunca mais vai ouvir falar dessa pessoa. Essa pessoa nunca mais vai poder tocar em você, oprimir você, chatear você, fazer o mal a você. Quando Deus põe a mão, ele tira do seu caminho e faz a justiça absoluta. 6. Ó inimigo, consumaram-se as assolações. Ele está agora falando para o inimigo: ei, você aí que era meu inimigo, consumaram-se as assolações, acabaram-se as destruições. Tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Em outras palavras, vocês fizeram mal, não é mesmo? Levaram até o fim, consumaram as suas assolações, as suas destruições. Vocês arrasaram as cidades. Só que a sua memória, a memória de vocês, pereceu junto com o que vocês fizeram. 7. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Então, o Senhor, todos os dias, está com o seu tribunal preparado para julgar os nossos inimigos. Essa é a segunda parte, do versículo 3 até o versículo 7. A terceira parte do Salmo 9 está aqui em verde, o versículo 8. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Deus, ele julga as causas dos seus filhos aqui na terra, mas vai ter um dia em que ele voltará e ele julgará a todos. Aqui no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 20, nós lemos a partir do versículo 11 esse julgamento de Deus, o tribunal de Deus. Vamos ler aqui o versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui, João, que é o autor de Apocalipse, escreveu as visões que o próprio Deus deu para ele para falar a respeito das coisas futuras. E ele conta que Deus revelou para ele como será o juízo final. Haverá um grande trono branco, onde o Senhor estará sentado sobre ele. Quando esse trono branco for inaugurado, esse tribunal, diante da presença dele, toda a terra e o céu vão se esconder. E o versículo 12: E eu vi os mortos, grandes e pequenos. Então, não importa quem seja a pessoa. Pode ser presidente, pode ser rei, pode ser imperador, pode ser monarca, o que quer que seja, será julgado nesse tribunal final. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Lá no céu existem livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Existe um livro lá, que é o livro da vida, onde estão os nomes das pessoas que receberam Jesus. Em João, no capítulo 14, no versículo 6, está escrito que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o livro da vida é o livro de Jesus, onde estão os nomes dos que receberam Jesus. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Esse texto nos mostra que tudo que nós fazemos na terra está sendo anotado num livro chamado Livro das Obras. E esse texto nos revela que não existem só um livro das obras. Como o livro das obras faz o registro das obras de todas as pessoas do mundo, o texto fala que serão abertos livros. São muitos livros. Versículo 13: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Nesse tribunal, nesse julgamento final, os mortos que estão com os corpos desaparecidos no mar
vão reaparecer para que recebam o julgamento. E até mesmo as pessoas que praticaram a maldade enquanto viveram na terra e que vão estar no inferno, eles vão ser trazidos perante o tribunal para que sejam julgados segundo as suas obras. Por que Deus vai fazer o julgamento dessas pessoas? Para mostrar para elas: vocês foram para o inferno porque essas foram as obras que vocês praticaram. Deus vai dizer: eu nunca fui injusto. Eu não coloquei você no inferno. Foram as tuas obras, conforme esse julgamento que eu estou mostrando para você mesmo, do que você fez, do que você decidiu, do que você escolheu, que fez com que você fosse para o inferno. Ele vai julgar dessa forma, nesse tribunal, revelando que ele é um Deus absolutamente justo. Deus é justo. Deus é justo. Versículo 14. E aí a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Portanto, a segunda morte é quando a pessoa nunca mais terá relacionamento com Deus. É a separação eterna de Deus, porque a pessoa assim escolheu. Agora, o versículo 15 nós colocamos em cor verde, porque verde apresenta esperança. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Qual é a esperança? Quem não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas, se o teu nome está escrito no livro da vida, que é o livro dos que receberam Jesus, então você será lançado para o céu. Você não será colocado no lago de fogo. Você já aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador? Porque agora é um momento muito sério de pensar a respeito do seu relacionamento com Deus. Como você tem estado com Deus? Você tem tido relacionamento com Ele? Verdadeiro, de intimidade? Ou você está perdendo seu tempo com artistas, celebridades, internet? Ou adorando mais o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, a sua carreira, algum bem material que você conquistou depois de muito esforço e você se orgulha disso? Pense como está o seu relacionamento com Deus, porque Deus ele tem um tribunal. E você, que ainda não aceitou a Jesus, que o seu nome não está no livro da vida, para ter o seu nome escrito nesse livro, que é o livro da vida, você precisa aceitar a Jesus como teu Senhor único, que ele vai ser o líder da sua vida e como seu Salvador, que significa que você reconhece que Jesus, quando morreu na cruz, não foi à toa. Ele morreu porque eu tenho pecados, você tem pecados. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, você está dizendo: eu sei que eu dependo de Jesus. Eu preciso da salvação dos meus pecados. Eu tenho pecados. E o sangue de Jesus é que me limpa, me justifica dos pecados. E você deve pedir para escrever o seu nome no livro da vida e pedir para receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus na sua vida, para que você consiga seguir no caminho dele. Se você quer aceitar a Jesus agora, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida que está no céu e me dá o teu Espírito Santo para te seguir eternamente. Amém. Com essa oração, o seu nome está escrito no livro da vida e agora você deve orar e colocar o Senhor acima de tudo na sua vida. Para seguir a Jesus, procure uma comunidade de fé, procure uma igreja próxima da sua casa ou em algum local que você se sinta bem. Procure pessoas que sigam a Jesus com intensidade e com profunda verdade, para que essas pessoas te inspirem a segui-lo. Não olhe para os maus exemplos. Jesus ensinou que, junto com o trigo,
cresce o joio. Quando chegar o dia desse julgamento, ele condenará aqueles que usaram o nome dele de maneira injusta. E se você é pastor, é padre, ocupa algum cargo religioso, é líder de célula e tem feito coisas erradas, lembre-se que haverá o tribunal do Senhor. E o livro das obras está anotando, registrando tudo que você está fazendo. E todas essas coisas serão levadas a julgamento. O Senhor tem um tribunal. E esse tribunal, ele é muito certo, porque Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você que aceitou a Jesus, entre numa comunidade de fé, procure o discipulado para o batismo em águas. Quando você se batiza em águas e sai das águas, você está revelando que quer ser uma nova pessoa em Jesus. Depois de batizado, sempre participe da ceia. A ceia é uma reunião, um culto em que as pessoas partem um pão e oferecem um cálice com suco de uva, onde o pão simboliza o corpo de Cristo partido por nós e o cálice com suco de uva simboliza o sangue dele que foi derramado na cruz para perdoar e justificar os nossos pecados. Retornando para o Salmo 9, nós lemos esse versículo 8, que é: Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Então nós lemos lá Apocalipse, agora voltando, temos a quarta parte, que é o versículo 9 e 10, que nos dizem: O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Davi está mostrando que Deus, ele é um alto refúgio. Quando nós estamos sendo perseguidos pelos inimigos, temos vontade de sair correndo, de fugir deles, de não ter que lutar mais, de ter que ficar ali naquela situação. Mas o Senhor nos levará para um alto refúgio. Esse alto refúgio nem sempre vai significar que ele vai deixar os seus inimigos longe de você, mas você vai ter muita paz dentro de você. Esse é o refúgio do Senhor. Na oração, você vai ter o alto refúgio. Quando eu entro na oração, naquele momento em que eu estou falando com o Senhor, Deus está me dando paz, alívio, alegria, confiança de que eu não serei derrotado. Então, aquela confiança para não ser abalado, mesmo no meio da perseguição dos inimigos, é o refúgio que Deus nos dá. E o refúgio dele é alto. Ele nos dá tranquilidade nele. Ele dá o alto refúgio para o oprimido. Se alguém está sendo oprimido, peça a Deus: me dá esse refúgio, Deus. Ele é um alto refúgio em tempos de angústia. Versículo 10. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Veja que Davi fala: só pode confiar em Deus aquele que conhece ele. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Se você tem orado, não tem tido direção, resposta, então peça a Deus. Pergunte para Deus: o que falta a Deus para que eu consiga ter respostas? Se o Senhor está longe de mim, por que o Senhor não me responde? Muitas vezes existe algum pecado, algum erro que você tem feito que não agrada a Deus. Lá em Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, está escrito que os nossos pecados nos separam de Deus. Eu não vou abrir esse texto aqui, mas você pode ler depois na sua Bíblia em Isaías 59:1, que a mão do Senhor não está encolhida e os seus ouvidos não estão agravados para não nos ouvir, mas os nossos pecados nos separam dele. Quando estamos em pecado, não conseguimos receber a instrução dele. No 10, versículo 10 aqui, voltando: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Veja uma palavra verdadeira. Deus nunca vai desamparar quando você buscá-lo
em sinceridade. Agora, o versículo 11 e 12 está em rosa porque ele é a continuação daqui, desse tema. Do versículo 3 até o versículo 7, nós lemos que Davi fala que o Senhor julga os inimigos. E aqui no 11 e 12, ele retoma essa ideia. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. 12. Pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Os versículos 11 e 12 estão dizendo: Louvem ao Senhor, porque ele habita em Sião. Sião é um monte que fica em Jerusalém. Então Davi está dizendo assim: Cantai louvores ao Senhor, porque ele habita em Sião. Porque ele com certeza está aqui. Ele mora aqui. Então nós temos a garantia, na confiança de que ele está na nossa frente. Anunciai entre os povos os seus feitos. Ele está dizendo assim: falem para todas as pessoas o que Deus faz. E aí, no versículo 12, ele explica o que é que Deus faz. Ele fala: pois ele inquire, ou seja, ele questiona, ele interroga, ele pergunta, ele fala, cobra sobre o derramamento de sangue e lembra-se dele. Em outras palavras, Deus não deixa nenhuma injustiça ficar sem punição. Ele não se esquece do clamor dos aflitos. Quando você está recebendo uma injustiça, às vezes você pode ter sofrido uma injustiça, Deus não esqueceu. Ele vai realizar o julgamento. Ele vai realizar a sua justiça, de uma ou de outra forma. Por isso ele fala, no versículo 11, sobre a questão relacionada aos inimigos: Cantai louvores ao Senhor, porque ele habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos, pois ele inquire, ele não deixa passar o derramamento de sangue e ele se lembra e não se esquece do clamor dos aflitos. Aqui no versículo 13 e 14, nós voltamos a colocar o verde, porque o 8, que é o verde, que fala a respeito do juízo final, aqui no 13 e no 14 ele volta nesse assunto. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Ele está dizendo aqui, para Deus ter misericórdia dele, porque as pessoas que fazem com que ele sofra estão aborrecendo ele, mas é Deus que vai levantá-lo das portas da morte. Em outras palavras, quando houver o juízo final, quando forem ressuscitados todos, é o Senhor que vai ressuscitá-lo, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Nas situações mais difíceis, ele ainda vai ser ressuscitado e vai louvar a Deus. Depois, voltando aqui para o 15 e 16 em rosa, porque está retomando a questão dos inimigos. As nações, vamos lembrar que as nações são as pessoas em volta, precipitaram-se na cova que abriram. Ou seja, eles foram na frente. Quando quem se precipita faz alguma coisa por antecipação, que não deveria ter feito. Então ele vai lá e abriu uma cova para jogar Davi, no caso aqui. Na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. Em outras palavras, eles abriram uma cova, mas são eles que caem. Eles montaram uma rede, mas o pé deles mesmos ficou preso na rede que eles armaram. 16. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Então aqui está dizendo, eles ficaram presos. Aí tem aqui entre parênteses Higaion e Selá. Higaion é uma palavra hebraica que significa um som que era feito. Quando o livro de... nós já falamos que Salmos é um livro de louvores, um livro de orações. Então, quando nós vemos aqui entre parênteses esses termos, Higaion e Selá, significa que quando eles tocavam esse salmo aqui, dá a entender que esse salmo aqui ele era um louvor.
ele era tocado nos cultos para adorar a Deus. E quando eles cantavam esse salmo, quando chegava aqui nesse texto, nessa parte do versículo 16, eles faziam um toque de um instrumento e na sequência tinha o selá. Selá significa pausa. Então eles tocavam algum instrumento e depois faziam uma pausa. A pausa é uma forma deles meditarem no que eles tinham acabado de cantar, no que eles tinham acabado de falar. Então é como se eles estivessem cantando o salmo e daí quando chega no 16 eles falam assim: O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Em outras palavras, o Senhor faz justiça, o ímpio criou um laço para nós, mas ele que ficou enlaçado. Aí toca o instrumento, como que fosse uma forma de louvar a Deus, e daí um selar, uma pausa para as pessoas pensarem: Deus é bom. Deus, ele realmente nos defende dos nossos inimigos. Aí vem o versículo 17. Mais uma vez em verde, porque o verde está relacionado com o versículo 8 ali, que fala do juízo final. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. E aí, por último, mais uma vez, o rosa, porque o rosa é o tema que fala da questão dos inimigos, né? Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Ou seja, a expectação é o que os pobres estão esperando, a expectativa que eles têm. A expectativa dos pobres não se malogrará, ou seja, não será mal sucedida para sempre. Por que não será bem sucedida para sempre, mal sucedida para sempre? Porque Deus está no controle, ele é juiz. 19. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. 20. Tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Então aqui ele exalta a grandeza de Deus, revelando que ele é um juiz que realmente vai julgar todas as causas. E aí tem um selá, que é aquela pausa, ou seja, pensem a respeito disso. No versículo 20: Tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Pense, aqueles que acham que são alguma coisa, que têm algum poder, que podem realizar algum tipo de julgamento sobre os outros, ou praticar a maldade, porque o Senhor, ele é um justo juiz. Ele realmente vai julgar todos os povos. Ele julga na terra e ele também fará um julgamento final sobre tudo o que fazemos. Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração para que o Senhor esteja conosco. Pai amado, em nome de Jesus te agradecemos. Como diz aqui o Salmo 9, vamos dizer: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Eu cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porque o Senhor nos guarda dos nossos inimigos e porque o Senhor nos guarda do juízo final. O Senhor derramou o seu sangue na cruz para nos trazer a salvação e escreveu o nosso nome no livro da vida. E nós recebemos obras novas, obras que são realizadas pelo Espírito Santo em nós e que, no juízo final, mostrarão que o Senhor operou em nossa vida, nos justificou e nos salvou. Que o Senhor salve a nossa vida e a nossa família e a nossa cidade, estado e país, e todas as nações se arrependam e possam alcançar essa grande salvação que o Senhor derramou sobre nós. Que o ímpio se arrependa e veja que o Senhor é um juiz que é reto e que julga todos os dias, e que temam e tremam diante do Senhor. Temer significa que tenham extremo respeito pelo Senhor e que tremam no sentido de que tenham medo de que o Senhor é realmente grande e pode fazer toda o juízo e justiça sobre a terra e sobre a eternidade.
Te louvamos e te glorificamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.